Bom dia, abençoado dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui conosco. Estamos aqui para meditar no livro do profeta Amós, dos capítulos 5 a 9. Hoje a gente conclui esse estudo. Eu já te convido aí a pegar a tua Bíblia, a compartilhar essa mensagem também com mais pessoas, para estarmos aqui unindo nossa fé, tomarmos essa porção abundante, desse livro. Então, o profeta Amós, um homem simples, que Deus tem esse chamado para ele, convoca para realmente dar esse alerta ao povo, e é realmente uma percepção, que Deus ele usa quem ele deseja. Então, Amós era um profeta, um homem do campo, não fez escola de profetas, então é uma mensagem, Deus vai usar quem desejar. Convidar aqui Bíblia para estar conosco. Livro do profeta Amós, capítulos 5 a 9, a gente vai meditar aqui hoje. Aleluia! Paz do Senhor! A paz, querida. Você tá boa? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom estarmos aqui juntas. Isa está em viagem hoje. Vamos nós e o Espírito Santo. Amém. Todos aqui, Marta está aqui, Reginaldo, sejam bem-vindos. Chegando mais pessoas aqui para unirmos a fé e tomar desse pão, da palavra, nos fortalecer, edificar nossa fé. Você consagra esse instante, amada? Sim, vamos lá. Amém. Paizinho querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. E nós queremos aprender cada vez mais de Ti. Nós queremos andar lado a lado contigo. Por isso nós te pedimos, libera bênçãos do céu, Senhor. Que a nossa mente esteja conectada à Sua. E que todo ensinamento aqui venha direto do Teu trono. Abençoa aqueles que forem entrar agora, ou sei lá, quando forem entrar, Senhor. Que eles sejam também abençoados. Que eles tenham a clareza da Tua palavra, aprendam, tenham sabedoria. E dessa forma, Senhor, nós queremos Te render graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos lá. Capítulo 5 a gente inicia. A gente vê aqui nos primeiros capítulos, foi o julgamento de Deus. Então ele pede realmente para dar essa olhada em volta, desse julgamento sobre todas as nações, e veio a próprio Israel. Então todos estamos diante do julgamento, independente de quem que seja. Então vale realmente esse é o cautelar. E assim como você falou, ele era um homem simples, porque ele não era profeta, Ele era pastor de ovelhas e plantava figos. Então, isso é bom também para todo mundo saber que nós podemos ser usadas por Deus, não importa o que a gente faça. Que tem gente que fala, eu não vou falar nada porque eu não sou pastora, não fiz teologia. Não, Deus capacita, E tanto que ele era de uma parte, Era reino dividido, ele era de uma parte e ele foi profetizar em outra região. Nós também, às vezes você está a trabalho numa outra cidade, você vai falar, eu não sei como é que funcionam as coisas aqui, mas as coisas de Deus são simples no final da história, E às vezes você está encontrando uma pessoa que só você vai ter no dia de hoje, por exemplo, só você vai ter a oportunidade de falar com ela. Então, não perca a oportunidade, gente. Não perca. Abre a boca e vai-se embora, porque Deus é contigo, Deus nos capacita. Que palavra abençoada. E é isso, E fala que ele era de Tecoa, uma região ali entre Belém e Jerusalém, E foi levado a uma outra. Então, Deus pode realmente nos tirar daquele ponto, daquele lugar e levar a outro, porque ele usa realmente, Nós, como os filhos, devemos manifestar a glória do Pai. Então, esse é o chamado para cada um de nós, Manifestar o reino de Deus na terra. Então, aqui a partir desses versículos, a gente vai ter que olhar adiante e ver o fim que se aproxima, Então, tudo começa em nós, Primeiro ele deu, esse julgamento às nações e a nós próprios. Então, foi uma questão, assim, de autorreflexão, Esses primeiros capítulos, assim, traz muito pra gente.
porque nós sabemos o que fazemos, a gente sabe o que deve ser corrigido em nós, né? Então, quando a gente aceita a Deus, Ele vai transformar, Ele vai colocar as circunstâncias do qual Ele conhece a gente, né? Bem mais. O fabricante, o criador, Ele conhece melhor a criatura. Então, Ele sabe que precisa ser tocado e modificado em cada um de nós. E, às vezes, esse toque pode ser dolorido para a transformação, mas é o necessário, né? Que a gente se disponha. E, a partir do capítulo 5 aqui, Ele vai nos dar esse chamado, porque o fim está próximo. E ele diz, Deus chama Israel ao arrependimento. Então, no capítulo 5, ele diz, escutai essas palavras, eu porei sobre vós a aflição, ó casa de Israel. É duro, né, a gente saber que está vindo ali algo pesado sobre nossas vidas. Então, aqui já vai esse grande alerta, escutai, esteja atento. Ele diz, caiu e não mais levantará a Virgem de Israel, sobre o solo foi deixada, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor dos Senhores, a cidade da qual saíram 1000, restarão nela 100. E da que saíam 100, restaram nela 10, para os da casa de Israel. Então ele faz até uma referência dos poucos remanescentes, né? Igualmente até em Sodoma e Gomorra, quando Abraão intercede, mas Senhor, se tiver 50 justos, e ele diz, eu livrarei, não havia, né? Mas se tiver 45, e aí ele vai reduzindo, e se tiver 10? Então o Senhor, ele fala, né, no 4, portanto assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivereis. Então aqui nesse capítulo vai ser repetida essa mensagem, buscai a Deus e viverei, para que, né, o fogo não devore, para que minha ira não venha. Então, o Senhor nos dá muitas oportunidades, constantemente. Um chamado, né? É um chamado, olha, busque ao Senhor e viva. Nossa, gente, é muito forte isso. Às vezes a gente lê a palavra sem prestar muita atenção, mas Deus fala conosco e nos chama ao arrependimento o tempo todo. Porque todos nós somos falhos, né? E quando ele fala aqui, você falou dos remanescentes, né? Deus não deixa para depois, ele não deixa nada impune, né? E quando ele pega, é pesado o castigo do Senhor, né? Aqui ele dá o exemplo aqui de 10% só, né? Que ele vai deixar. Mas Deus está nos chamando para viver um evangelho puro e simples. Não tem nada de difícil em viver debaixo da graça do Senhor. Ele não manda fazer nada absurdo, assim, que seja complicado. Muito pelo contrário. Né? Viver o amor de Deus é simples, é bom, é fácil. Né? É fácil. Porque lutas todo mundo tem. Porque a chuva cai sobre justos e injustos. Não adianta você falar assim, depois que eu comecei a seguir o evangelho, agora a minha vida está tão difícil. E se você não tivesse? Ia ser fácil, né? Então, mas aquele, ele chama o tempo todo, né? Para a gente buscar ele verdadeiramente, para a gente, é tão simples, é para se entregar ao amor dele, né? É simples, agora exige essa entrega, né, Biba? Como o próprio apóstolo Paulo diz, o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço. Porque, como você diz, é simples. Agora exige essa entrega, exige esse querer. E esse momento é quando o Senhor tocar, é quando o Espírito Santo preparar. Porque é quando a gente se dispõe. Porque uma coisa é eu dizer, eu estou seguindo, mas verdadeiramente eu estou buscando conhecer qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque a gente conhece os mandamentos, mas o bem que a gente deseja fazer sozinho a gente não faz. Porque a carnalidade, né, isso em nós vai impedir com que faça. Então, com a ajuda do Espírito Santo, aí tudo que a gente fizer de bom é para Ele. Mas o que vier de ruim é a nossa carnalidade, né? Onde Ele vai falar lá dos ais, a nossa vontade pelos prazeres, a nossa vontade pela, enfim, indiferença, né? Não, olhar ali alguém numa dificuldade, não é problema meu. Uma criança sendo abusada, isso não é problema meu. Uma mulher sendo agredida, não é problema meu, né? Indiferença.
Então, é isso que a gente realmente tem que estar constantemente ao dispor, né? De fazer algo, de orar, de interceder, porque a intercessão tem um grande poder. Então, não dá para ficar diferente, você tem que fazer algo. Tem que fazer algo. E assim, buscar o amor do pai e não os benefícios do pai. É como a maternidade, né? É muito bom ser mãe, mas vem com ônus e bônus, não é assim? O amor do pai por nós também. Tem muita gente que, eu vou atrás das bênçãos. É só do bônus. Não, é uma intimidade, é uma entrega. E aí vale a pena, né? Vale muito. Eu vou começar a falar, vou ficar me empolgando aqui, porque estou muito apaixonada pela palavra. Entusiasmo, né? O entusiasmo significa Deus dentro de nós, dá essa energia, essa euforia mesmo, esse desejo de expressar realmente o que a gente sente, que cada uma que sinta essa Nós fome. gostaríamos que todo mundo sentisse essa fome e fosse saciada dela da maneira como a gente tem sido, né? Graças a Deus. Por isso que a gente se empolga para falar. É de colocar reverência realmente em todo esse poder do Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele tem todo o poder. Então, é isso que a gente recebe quando a gente está se alimentando desse pão, né? Então, buscar enquanto ainda há tempo. Porque a própria palavra diz, vai chegar um tempo em que muitos vão buscar e não encontrarão. Então, por isso que a gente fala, por isso que a gente manifesta, que você sinta e declara e profetiza que sinta esse amor de Deus, esse poder dele, né? Porque tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Então, ó, como ele diz, portanto assim diz a casa de Israel, buscai-me e vivereis. No capítulo 6 ele vai repetir, buscai-me ao Senhor e viverei, para que a casa de José, né, no caso aqui, não andai como o fogo e devore a Betel e não haja quem o apague. Então a ira do Senhor, o fogo santo, né, a gente tem medo do fogo, da destruição, mas aqui o Senhor fala que a ira dele, quando desperta, ela vem para realmente, é a mão justa, né? Ela pesa. O Senhor chama nos capítulos anteriores ele fala, eu chamei por 3 vezes, até a 4ª eu suportei, mas a partir daí, então o Senhor vai dando, né? Fala-se que na hora do juízo final, quando você chegar lá, vai dizer, mas Senhor, eu não ouvi, eu não tive. E aí o Senhor vai ter lá o livro das memórias. Olha aqui, nesse dia, a Bíblia lhe falou essa palavra. Esse é o livro das memórias. Vai estar tudo registrado. Não vai ter como, não vai ter argumento para você dizer, eu não ouvi a tua palavra, Senhor, eu não ouvi esse chamado. O livro da memória. Olha, esse dia que a sua mãe falou isso, esse dia que a sua avó, esse dia lá na igreja, essa foi a palavra. Esse dia, a Laís, você abriu por uma circunstância, você estava lá. Aqui está minha filha, minha serva, Laís, a Biba. Você ouviu essa mensagem. Foi Por isso que ontem que ele você falou sobre o ouvir e o escutar, né? Isso. É diferente. E aqui ele diz, escutai. A gente escuta com aqui, quando a gente acessa. Porque se eu colocar aqui, passar aqui, não vai. Mas lá vai estar registrado no livro da memória. Você teve a oportunidade. Por que você ignorou? Por que não permitiu aceitar no seu coração? Todos teremos a oportunidade, né? O Senhor fala que não haverá esse julgamento, que não virá o fim, até que todos tenham tido a oportunidade de o aceitar, de vir a esse arrependimento. Então, esse tempo é próximo. Deus justo, né? Ele dá a oportunidade para todos. Todos. Então, não devemos ignorar. Buscai o Senhor e viveremos, né? E a gente vê aqui que ele fala do fogo devorador, né? E não há quem o apague. Então, olha que circunstância você está em meio, imagina, começou um foco, uma situação e você busca. Então, o fogo, ele existe formas diferentes de apagar, né? Como o Senhor, ele conhece o jeito que ele tem que tocar. Imagina que a palavra do Senhor, para umas pessoas, ela chega com uma mansidão e resolve. Para algumas pessoas, ela só vai ouvir se chegar com aquela repreensão forte, pesada. Então, são formas diferenciadas. Por isso que a gente não deve nem criticar, né? Ai, mas fulano prega tão assim e tal. Ai, que fulano prega de outra... Porque tem pessoas que só vão ser alcançadas daquela forma, daquele jeitinho, como a Bíblia falou. Só você pode dar aquela palavra do jeito que o Espírito Santo te capacitar, do jeito que você falar. É só daquela forma. E é só você que pode fazer.
Então o Espírito Santo vai capacitar. Porque tem as formas diferentes de fogo, né? Imagina que um foco de incêndio que começa com eletricidade, ele é diferente de um outro tipo. Se você for apagar fogo começa ali de um foco elétrico e você joga água, você vai alimentar esse fogo, né? Então, há diferença, né? Alguns a gente tem que jogar areia, dependendo da circunstância. O pó químico, né? São diferenciados aí, classificados em A, B, C. Por quê? Depende de como ele se iniciou, qual é o foco. A eletricidade é um jeito. Então, são formas diferenciadas. Uns se apagam com água, outros com areia, outros com o pó químico. São formas diferentes. Então, entenda isso. Que a forma como vai chegar a palavra é como Deus, o Espírito Santo, vai capacitar para que você ouça. No versículo 9, ele vai falar: Ele é quem põe a governar o pobre sobre o poderoso. Olha como é incrível a onisciência, a onipotência do Senhor. Aquele que humilhava será exaltado. E ele diz, e a humilde exalta sobre o altivo. Então, muitas das vezes a gente é afrontada e quer responder mais segura. Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. Porque você obedeceu. Ser humilde é isso. É estar na dependência do Senhor, né? Não é baixar a cabeça para tudo. E até mesmo o próprio Senhor nos ensina, o Senhor Jesus, né? Quando ele fala que não é tudo que a gente tem que suportar, né? A gente suporta muitas vezes uma, a gente suporta duas, vai dando perdão àquela situação. E aí a pessoa te tem como fraco. Ah, não, eu posso fazer tudo, que ela não faz nada mesmo. Mas Deus fala do ira santa, né? Lá Jesus, ele manifestou isso. Irai-vos e não pequeis. Então, se posicione quando tiver que se posicionar. Dê o seu rugido, né? O Senhor falou nos capítulos aqui anterior. Eu suportei uma, duas, até a quarta eu suportei. Mas na quinta... Então, assim também sejamos nós. Vamos orar, interceder, nos preparar para o Espírito Santo falar com a gente, porque ele fala. E no momento certo, ele te dá a direção. Eu já testemunhei aqui algumas vezes, onde eu estava realmente numa circunstância, já tinha ido na igreja, já tinha orado com a pastora, já estava intercedendo e buscando ao Senhor. E se posiciona. Deus me deu essa mensagem. Eu sou Deus de guerra e eu sou Deus de paz. Agora é hora de você ungir. E eu digo, Senhor, mas é dessa forma. Pode ir. E foi como resolveu. No ungido mesmo, na valentia. Mas é cristã de Deus. E resolveu. E ali eu digo, uau, eu entendi essa passagem. Eu digo, é o irai, você não pequeis. É uma ira santa. Para resolver só seria dessa forma. Isso. Capacitação no Espírito Santo, a gente tem que estar no Espírito Santo. E eu ainda questionei, mas Deus, eu estou me segurando fazendo isso. Vai, pode dar o giro. E resolveu. No momento certo, o seu posicionamento resolveu. E resolveu. Então, tá no direcionamento de Deus é perfeito, né? E aí a gente segue, ele fala, né? Aqui a partir do 18. Nesse capítulo 5, ele fala 3 ais, né? Que ele diz: ai dos que convertem. A partir do 18 tem um outro ai, né? Que ele fala: o dia grande e terrível do Senhor. Ai dos que amelam pelo dia do Senhor, porque desejam o dia do Senhor, qual será escuridão e não luz. Como quando um homem foge diante de um leão e se encontra com um urso, ou entra na casa e põe sua mão sobre a parede e o morde uma serpente. Assim será o dia do Senhor, será escuridão e não luz, será trevas e não haverá resplendor nele. Então o dia do juiz é como ele diz, é muito forte. Ele diz, você corre do leão e encontra com o urso, não tem escapatória. Aqui na minha versão fala assim, não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Você pensou? Você está na escuridão total? Eu não vou nem tentar, porque eu não quero estar. É muito forte. É muito forte. E aqui, a partir do 21, né, ele fala, sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Porque eles eram idólatras, né? Eles não faziam com o coração. Aqui no 23 ele fala, chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Porque não era uma adoração pura para o Senhor.
Era só, como a gente fala, para inglês ver, né? Era hipocrisia. E Deus, ele não aceita se não for com um aroma suave, se não for com o coração. Se a gente fizer alguma coisa só para falar que a gente agradou a Deus, ele sabe. As pessoas à nossa volta podem até pensar, nossa, como ela é espiritual, mas Deus conhece o teu coração, sabe se você está fazendo aquilo de corpo e alma ou se você está fazendo Sim, só aos outros. Que era o que estava acontecendo aqui, hipocrisia, né? sim. É lá no 14, no versículo 14, do capítulo 5, ele diz: ai, né, daquele que ele diz: aborrece o mal e vos deleita no bem. No 15. Estabelecerei o juízo na porta. Talvez o Senhor dos Exércitos tenha misericórdia dos remanescentes de José. Porque assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: farão lamento em todas as ruas, e em todos os lugares amplos dirão: ai, ai. Convocarão luto aos lavradores e a lamentação aos que sabem lamentar. Então, nesse momento, as pessoas vão buscar aqueles que clamam a Deus, aqueles que buscam a oração, aqueles que o chamaram para estar também, sentir esse amor e que fossem ao arrependimento e não escutaram. Aí, na hora do ai, vão procurar, né? Então, ele diz: e eu não vos escutarei, né? Ele diz que em todos os lugares haverá lamentação, porque eu passei pelo meio de ti, declara o Senhor, no versículo 17. Então é muito forte o ai, ai aqui, né? Aquele que ignora o bem e faz o mal, aquele que se deleita, né, nos prazeres. Então é muito forte assim, essa reflexão. Os que oprimem os justos, né, para receber suborno, lá no versículo 2 ele diz: porque eu sei que vossas culpas são muitas e vossos pecados são graves. Os opressores do justo recebem suborno e fazem o pobre se inclinar na porta. Então, ele aqui, ele está falando: eu vou acabar com essa opressão e com toda a injustiça que há, corrupção, propina. Vocês usam dos recursos que é para todos, vocês usam só para o bem próprio. Então ele fala: Chega acabar. uma hora que Deus, é, ele é longânimo, mas ele é justo. Chega a hora que ele não deixa nada impune, né? Então, põe a barba de molho, como dizia minha avó. Põe a barba de molho, porque... Ai, Mas, ó, ai. Ai, 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 desse dia, né? Então Deus está nos chamando: se prepare. É hora da gente ouvir mesmo, acessar no nosso coração, escutar, nos arrepender. A gente sabe que isso está muito próximo, né? Deus, ele permite tudo. E a gente sabe o que está acontecendo, né? Universalmente, pragas, doenças, circunstâncias, nações realmente sendo totalmente desoladas, destruídas. Então, em nome do Senhor Jesus, que você clame, que realmente que a sua casa seja esse lugar de acolhimento, né, para os seus, para fortalecer. Porque diante do caos, se a gente não estiver fortalecido na fé, se a gente não tiver a força que vem do Espírito Santo, do Todo-Poderoso, a gente definha, a gente entra em desespero, né? Então é preciso estarmos fortalecidas realmente e se preparar para nos encontrarmos com Deus. Imagina esse momento. Quem aí temeria ou tremeria, né? Porque fala lá no Egito que diante a voz de trovão, daquela chama poderosa, eles disseram: não, Moisés, vai, não dá para mim ir na presença do Senhor. E aí? Como está nós quando a gente vai se imagina nessa cena, né, Biba? não sou? E aí? A gente treme, a gente iria, estamos preparados, né? Temos que nos autoavaliar e purificar. Todo dia, né? A gente aceita viver com Deus, a gente aceita de estar debaixo das mãos de Jesus todo dia, em cada atitude nossa, todo dia. Não é assim, não, nossa, não, mas eu sou de Deus, não, não é isso. É um chamado, é um relacionamento. Você é muito amiga de uma amiga sua pelo relacionamento que vocês têm. Né? Não é você viu uma vez na rua, e já é super minha amiga. Não, não é assim. Né? Muito pelo contrário. O relacionamento é no dia a dia. E com Deus é a mesma coisa. Em cada atitude você aceita. Tá certo, Senhor. Eu vou
cumprir o teu chamado, é estar no mesmo propósito, né? E a gente não pode, nós vivemos dias maus, todo mundo sabe disso. Não é só a gente que lê a palavra. Todo mundo sabe que a gente está vivendo dias maus, que a gente está entrando naquele funil, que as coisas estão afunilando, que as coisas vão ficar piores, né? Cada dia mais. Por mais que a gente tenha esperança, é bíblico. A gente sabe que a gente vai passar momentos difíceis. Então, quem tiver junto com Deus no barco, vai passar e não vai ser fácil. Quem estiver longe dele, misericórdia. Mais ainda, né? Ai, ai. Então é isso, o convite é esse, né? Nos preparar para estar com ele, diante dele. Exige preparação. Inclusive Esther, né? Ele relata isso na própria Bíblia. A Esther, ela nos representa como filha de Deus. Uma preparação para estar diante do rei. 6 meses em olhos de unguento. Então é essa purificação mesmo física das nossas emoções, do nosso pecado, das nossas... Reconhecer. Porque quando a gente se reconhece, a gente tem como se arrepender. Eu não vou voltar atrás de algo se eu não avaliar isso. Eu não vou voltar atrás se eu não avaliar. Porque eu vou estar certa, porque eu vou estar ignorando aquilo. E aí? Então, Esther nos representa todo esse processo. A alimentação, que é o jejum, que vai nos santificar, nos aproximar de Deus. Não colocar, né, algo imundo no templo, porque o nosso corpo é templo do Senhor. Então, exige essa preparação. Ela ficou 6 meses nessa preparação, com alimentação, com jejum, para se apresentar ao rei e ele o aceitar, né, como esposa. Nós somos noiva de Cristo. Exige uma preparação. Não podemos estar de qualquer jeito. Exige preparação. Purificar, santificar, né? A gente pode perguntar para quem está assistindo, né? Você aceitaria qualquer pessoa? Você se casaria com qualquer um? Primeiro que aparecer. Não. Você conheceu, você descobriu como a pessoa era, né? É da mesma maneira. A gente precisa se preparar para o Senhor. A gente precisa se purificar em todos os sentidos. Né? Não é, vou do jeito que eu tô. Não. A gente vai do jeito que nós estamos, de qualquer jeito, para Jesus, para começar a caminhar com Ele. Você não precisa fazer a sua unha para ir na manicure. Não é assim? Para ir para Jesus também. Você vai do jeito que você tá, escangaiado mesmo. Vai lá. E daí você vai se arrumando, você vai conhecendo e vai acertando o seu passo junto com ele. Sabe quando você anda lado a lado com alguém? Que o passo vai igual. É igual o processo de casamento, né? Você determina o dia. E aí você vai ralar para aquilo. Ah, eu quero festa assim. Você vai arrumar o recurso. Você vai preparar, você vai buscar um cerimonialista, você vai buscar quem sabe fazer o bolo, você vai buscar quem vai decorar o ambiente. É uma preparação árdua. Exige o esforço para ter o recurso, exige o esforço para encontrar a pessoa certa, para te ajudar. São as pessoas que estão andando lado a lado, porque o propósito vai ser a cerimônia. Então, para estarmos diante do Senhor, é preciso termos pessoas também, que vai nos dar essa palavra, que vai nos orientar. Ah, mas eu não estou conseguindo ter vontade para orar. Vai buscar pessoas que já estão nesse propósito, porque essa chama vai se acender dentro de você. Né? Então, é interessante ter pessoa para nos ajudar nessa preparação. Eu quero estar diante do Pai, porque na hora que ele ver você preparada, ornamentada, com o recurso que ele lhe possibilitou, da forma que foi viável a sua busca, né? Porque a gente sabe que há oportunidades diferenciadas, né, para cada um, mas busca do jeito que você, conforme a sua possibilidade. 1 hora do seu dia, busca. 10 minutos do seu dia, busca. Está indo para o trabalho, busca. Olha para o céu e clama e fala com ele que ele ouve. Eu tenho o desejo, Senhor, de buscar. Ele vai levantar uma pessoa naquele dia para pegar na tua mão. A gente tem que manifestar esse desejo, né? E aí o Senhor, ele dispersa a Israel. Então essa é uma palavra, né, do qual o Senhor fala, que serão dispersados, né, muitos dos seus filhos. E ele diz, no versículo 25, ó casa de Israel, acaso me ofereceste sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos?
Então, representa tudo isso, né? A oportunidade. Enquanto Deus estava ali lhe dando a oportunidade de capacitar, você fez ofertas para Ele de sacrifício. O nosso sacrifício hoje é isso, sacrificar a nossa carnalidade. Ah, eu poderia estar dormindo. Seria um desejo da carne, né? Ah, mas a gente vai acordar cedo para servir ao Pai. Então, pode ser sacrifício. Ai, mas eu tô aqui diante de uma situação. Ai, mas eu tô com fone, eu tô ouvindo um louvor, eu tô glorificando a Deus. Eu tô no meio ao caos. É sacrificante. É. Mas confia no Senhor. E isso vai surfando. Né? Em meio ao caos, esteja dando glória. Pode ser desafiador. Muitos não irão nem entender. Nossa, mas essa é a paz que excede o entendimento. Estar fortalecido no Senhor. Aí ele diz, ó, antes levantaste o tabernáculo de Milcom. Milcom era um deus pagão, né? Então, em meio ao caos, quem você vai adorar? Você vai levantar tabernáculo para outros deuses? Muitas das vezes, durante o caos, a gente vai, né? Ai, eu preciso de dinheiro para resolver isso, então eu vou lá fazer o que for para levantar. Você está idolatrando, né? Está levantando ali outros deuses. Você está ignorando o poder do Senhor. Aquele que pode todas as coisas, que é dono de tudo. Então, se a gente coloca nele, ele vai dar a estratégia de solucionar. Então, não levanta o tabernáculo, né? E ele diz, e a vossa imagem de Quim, estrela da qual fizeste para vós um Deus. Então, a gente tem que oferecer realmente os sacrifícios, né? Buscar realmente mais do amor de Deus. E aí ele encerra esse capítulo e diz, farei que vos levem cativos para além de Damasco, declara o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. E aí você será capturado, né, pelo inimigo, porque não confiou em quem deveria confiar, não ofereceu o sacrifício e a oferta a quem realmente deveria, né, que é o Todo-Poderoso. Então, quantas vezes a gente fez isso, né? Diante da circunstância, a gente busca outros recursos, não há Deus. Então, Por cabe a último, gente. né, às vezes a gente está numa encruzilhada, assim, a gente pede ajuda para o amigo, vai, resolve um monte de coisa. Daí, quando a gente não vê mais solução, daí a gente vai orar. Sendo que deveria Glória a ter sido a Deus. primeira atitude, né? Glória a Deus quando a gente entende isso, que é dele que vem a provisão, porque até a pessoa que ele vai colocar na tua frente para te ajudar vem dele. E é muito lindo quando a gente se coloca nessa dependência do Senhor e você vê a solução ali acontecendo. Uau, eu não imaginava que viria dessa circunstância, dessa forma. O Senhor vai te dar uma estratégia, você vai ter uma intuição, você vai lembrar, você vai ligar, você vai resolver muito facilmente através da instrução dele, né? Porque Deus usa pessoas para nos ajudar. É muito lindo, realmente. Grandioso. E aí o capítulo 6 a gente segue aqui, né, para os excessos dos filhos de Israel. Então, ele continua o Ais, né? Ais dos que desdenham de Sião e põem sua confiança no monte de Samaria, os designados como chefe de nações, os quais levam cativos aos filhos de Israel. Então ele diz, ai desses que escravizam o povo. Ai daqueles que ignoram o meu poder. A nova aliança, né? O Monte Sião. Porque a gente sabe que realmente há ainda pessoas que desdenham, né? Que realmente ignoram. E aí, cadê o teu Deus? Por que disso? Ah, e agora tudo é Deus? Tudo é Deus. Deus nos ensina isso. No princípio, Deus criou todas as coisas. O princípio da nossa vida é Deus, porque Ele nos fez vencer e sermos, né? Permitiu ali que aquele óvulo germinasse, que aquele embrião se desenvolvesse, e por isso estamos aqui. No princípio, Deus estabeleceu quem seria, como seria. No princípio do seu trabalho, Deus. No princípio da sua maternidade, Deus. Então é sim Deus em tudo. A gente não pode nunca deixar o ego tomar conta da nossa vida, né? A gente tem que lutar contra isso, porque é carnal, né? A gente, porque quando a gente acha que, por exemplo, é a nossa posição social que vai resolver alguma coisa, ou que os amigos que são influentes vão resolver alguma coisa, ai, 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 né? Porque maldito é o homem que confia no homem, né? A gente tem que realmente falar, ó, nossa confiança tem que estar em Deus.
tudo vem dali. É poderoso isso. Muito maravilhoso, porque a gente vai estudando a palavra de Deus e a gente vai conhecendo a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, da maneira como ele foi apresentado para a gente, como a sua mãe mostrou para você que Deus é, né? E às vezes você tem pessoas que não foram criadas pelos pais. Então, no lugar onde você estava, como você foi apresentado para você na infância, como a gente já conversou aqui, né? Que às vezes é aquele Deus que é bravo, aquele Deus que julga o tempo todo, né? Mas conforme a gente vai lendo a palavra e o próprio Espírito Santo vai nos ensinando a entender, a gente vai conhecendo um Deus que nos constrange com o amor dele. Porque tudo que ele quer, ele quer que nós aceitemos o amor dele. Olha só, gente, não é demais isso? Ele não Deus é está querendo amor. que a gente carregue carga, não está querendo que a gente carregue coisas pesadas, mágoas, tristeza, rancor, nada disso. Muito pelo contrário. Ele só quer, ele está lá com os braços abertos, esperando que a gente aceite o amor dele. Por isso que ele nos dá tantas oportunidades de nos arrependermos e nos voltarmos para ele, só para receber o amor dele. Não é demais isso? É precioso. Deus, de fato, é amor, né? É o próprio amor manifesto ali. E quando você fala isso, né, Biba, que a palavra mesmo nos diz, né? Maldito o homem que confia no outro homem. Muitas das vezes a gente busca, eu quero ser amada. E aí você busca que outra pessoa te dê esse amor, você coloca expectativa. E aí você quer felicidade, você coloca essa felicidade como se dependesse da outra pessoa. Ele está no nosso interior. Deus já nos fez, já colocou toda essa semente de fé, de amor, de felicidade dentro, né? E quando a gente alcança e entende isso, a gente não mendiga mais amor de ninguém. A gente, né, não fica nessa vitimização, porque todos nós, assim, eu creio que teve uma fase que a gente passa a ficar mendigando. Tudo a gente quer se lamentar, ai, que minha mãe isso, que meu pai, isso. É uma fase, mas a gente tem que buscar curar logo isso, porque Deus já nos amou. E se Ele te colocou nessa circunstância para que a gente entenda que o amor dele é que é puro, perfeito. Pessoas são imperfeitas e vão nos frustrar, vão nos magoar. Se eu colocar a minha felicidade para depender do outro, isso é muito superficial. Eu estou querendo materializar a felicidade muito pobre, daquela outra pessoa. É muito pobre querer tirar dos outros, né? É a pobreza de espírito, né? Fica nessa e pobreza eu acho de também espírito. que a nossa vida espiritual é muito parecida com a nossa vida terrena, né? Essa fase que você falou que a gente fica mendigando atenção, você quer chamar atenção, você quer ser visto, é a parte da adolescência, não é assim? Todo Do mundo. mimimi, né? Adolescente, aquela criancinha não cresceu. Ai, não, eu não faço isso porque minha mãe não deixa. Ai, não, porque não sei o quê, né? E nós temos que falar, Deus, eu quero ser madura. Eu não quero ser a mimizenta, né? Eu quero realmente andar lado a lado contigo e para isso eu não posso ser tão boba, né? Tão imatura espiritualmente. A Bíblia chama do tolo, né? Para não dizer assim que a gente esteja com... É o tolo. Então, que sejamos realmente sábios para esse entendimento, para esse amadurecimento, né? Então, ele segue aqui todo esse capítulo e ele fala, né, que passai, ele, né, por toda a situação, por todo ele diz que os filisteus levam a cativeiro. Então, a gente realmente, ele diz, ó, é melhor, no versículo 2, é melhor seu reino que todos estes reinos, ou as suas fronteiras são mais do que as vossas fronteiras. Então, é uma mensagem para a gente, filhos de Israel. E ele diz, vós esperais o dia mau e tomais o dia de repouso para o roubo. Então, o dia de repouso, a gente sabe, né? O sabat é o descanso. E aí, quando ele fala repouso, todos os dias a gente repousa, a gente tem essa oportunidade. Todos os dias Deus nos dá um intervalo ali à noite para esse descanso. E ele diz, usam esse momento para roubo. Então, assim, na escuridão, você quer fazer o mal. Na escuridão, né? No oculto. Mas nada se oculta de Deus. Então, a gente sabe que, né, na escuridão é que se arquiteta tudo que vem de mal, é onde não há luz, né? É as trevas. Então, quando a gente está diante dessa luz, que sim, eu sou amada, que sim,
já tenho tudo, né? Porque ele é fonte de proteção, de provisão, de todos os recursos do qual a gente precisa. Quando a gente apresenta o nosso sonho, o nosso projeto, ele vai nos capacitar para ter esses recursos de realização. Não precisa tomar do outro, né? Não precisa ter a inveja do outro, porque isso é muita treva. É a falta realmente desse esclarecimento, né? Do próprio amor de Deus. Por que que eu quero aquela circunstância, aquilo que Biba tem, eu quero ter. Isso é muito tá na escuridão, isso é muita treva. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento que tudo que eu desejar, eu consagro ao Senhor e Ele vai me conceder. Eu não preciso tomar do outro. Né? Isso é o roubo. E aqui no 4, na minha versão, fala assim: que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em teus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Estão no engano, né? Tem gente que acha que está abafando, né? Acha que é o rei da cocada. E só que na hora que precisar de alguém, a gente vê muito isso. Pessoas que são ricas, financeiramente falando, né? São ricas e são cheias de amigos. Nossa, amigo é o que não falta. Vai fazer a lista de uma festa, nem tem onde colocar tanta gente. A pessoa perde tudo de uma hora para outra. Quem sobra do lado dessa pessoa? Né? É como tá falando aqui. Você tá aí deitado em berço esplêndido, achando que tá tudo bem. Mas não é assim. Eu até achei engraçado, né? Ele fala, pensam ser grandes músicos como Davi. Porque Davi, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele era homem, era falho, mas ele tinha o coração voltado para Deus. Toda adoração que ele fazia era recebida pelo Senhor como um aroma agradável. É verdade. Então ele segue aqui e fala exatamente da indiferença, né? Com o semelhante. Ele diz, bebem vinho excelente e unge suas cabeças com unguento, mas não lhe preocupa com a ruína, né? Dos filhos de Deus. Então é muito isso, essa questão aqui entre a solidariedade, né? A responsabilidade com o outro. Porque se eu tenho um berço esplêndido aqui, como ele fala, leitos de marfim, para poder deitar, me deleitar, se eu tenho um bom vinho, se eu tenho uma boa música, se eu estou celebrando, eu posso sim compartilhar com o outro, né? Mas há pessoas que são tão diferentes, né? O que eu tenho é meu, o que você não tem, infelizmente. Então, assim, sim, a gente tem que levantar a mão, né? E fala que se você tiver um pão, compartilha com o outro. E aí ele fala aqui dessa indiferença, né? Que eles não, para eles tudo faz. O que o outro tá... Então aqui é uma insanidade, assim, né? Ele fala dessa loucura em meio ao caos. Imagina se a gente está numa circunstância, vê uma pessoa ali menos favorecida, ela tá no caos. E eu tô no bem bom aqui, né? Celebrando e tal. E aí, se isso chegou a mim é porque cabe, né? A gente fazer algo. Enfim. Então, não ser indiferente, né? Insanidade realmente é isso. E imagina que quando a gente tem consciência, esse amor de Deus, muitas das vezes a gente até não tem um recurso para compartilhar, mas você tem sua boca para interceder, para clamar ao Senhor, né? Então, cabe a gente a fazer algo. Tem que fazer algo. Uma intercessão, ela tem um grande poder, né? Demais. Eu tenho muito esse hábito, às vezes eu tô passando num sinal, a pessoa ali tá na necessidade, e eu já oro, eu declaro, Senhor, eu não conheço a história desse jovem, dessa senhora, mas que assim, é o poder de intercessão. Eu vi, eu me sensibilizei, algo que a gente pode fazer espontâneo. Isso, a gente se sensibiliza. Agora imagina que ser indiferente é você ver essa circunstância e não sentir nada. Isso é uma total insanidade, de você ver o mal e de você não sentir nada. É muito estar frio, né? É você realmente... Porque aquele momento, sabe, a gente tá no mundo, é muito cíclico. A gente não sabe, né? Pessoas que estavam lá naquele país que estão expatriadas, muitas das vezes viviam lá em boas condições. E aí estão como refugiados em outros. A gente não sabe as circunstâncias. Por isso que a gente tem que se sensibilizar. Imagina que você vê uma circunstância e não sentir essa dor, tem uma frieza.
A gente A sempre pode fazer algo. maestria, Se né? não for compartilhar recurso, é fazer uma intercessão, é entregar aquela vida ao Senhor, porque Ele ouve. Porque Ele nos ouve a todo instante. Ele sabe do nosso Precisa de coração. Eu senti ação, né, algo. Laís? É De ação. ação. Você precisa sair do seu, do seu conforto, né? Você precisa sair do seu momento ali e fazer alguma coisa pelo outro. Seria insanidade você olhar, ver e não sentir remorso. Um acidente, você passa. É tão natural, né, assim, Biba, quando você está passando num momento, numa circunstância. Eu estou aqui numa avenida constantemente a situações. Inclusive, outro dia a gente estava aqui que aconteceu muito feio. Lamentável mesmo. Mas a gente intercede, a gente intercedeu até aqui, inclusive com as meninas. Por quê? Não é só simplesmente eu ver e querer saber do que se trata. Muitas vezes eu nem vejo do que se trata, eu já consagro. Senhor, cuida dessa vida e tal. É a gente ter remorso com aquilo, é sentir aquela, nossa, que Deus me livre fosse eu, que Deus me livre fosse um amigo, não importa quem seja, interceda, faça algo, chame um socorro, faça. Então, é preciso. Hoje as pessoas simplesmente correm, às vezes já querem gravar e imediatamente as pessoas vêm aqui no nosso estabelecimento e querem a filmagem para entregar para a reportagem. Eu digo, gente, que lamentável isso. Não tem aquele remorso, aquela... Então, aquele falar aí dos indiferentes, né, com o semelhante. Então, é preciso a gente se autoavaliar em cada atitude, né, em cada, como eu me porto em cada circunstância. Porque o Senhor é o Senhor. No versículo 8 ele diz, o Senhor dos Senhores jurou por si mesmo, Deus. O Deus dos exércitos declarou, eu aborreço a honra de Jacó e abomino seus palácios, portanto entregarei completamente a cidade. Na sua versão pode estar diferente aí, né, Bíblia? Na minha tá assim, não suporta a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregarei essa cidade tudo que nela há a seus inimigos. E olha que a cidade esplendorosa, queridinha, amada do Senhor. Mas ele buscou tanto ensinar, ele buscou tanto, ele chamou tanto ao arrependimento e não foram. Então ele diz, vai ser entregue. E a gente sabe quantas das vezes essa cidade foi destruída. Né? Fala, a camada, quem visita, eu ainda não tive a oportunidade. Mas ela fala que cada vez que era devastada, era construída uma cidade, uma por cima da outra. Né? Tem ali já 5 camadas, uma em cima da outra, porque a devastação era total. E aí, quando vai se visitar, até fala que a cidade de Davi é uma escavação, tem que se entrar lá num túnel, né? Tem a terceira cidade, aí entra lá e visita. E aí as escavações, hoje os arqueólogos vão lá e vão descobrindo cada vez mais. É realmente a manifestação da Bíblia está aqui. Aqui era a gruta tal, aqui era o lugar tal, aqui embaixo da terra. Era totalmente devastada. Deus entrega. E a gente sabe que nós somos templo do Senhor. Essa cidade hoje se refere a eu, a você. O Senhor quer destruir aquele velho ser e transformar, né? Porque o Senhor é especialista em transformar. Inclusive, ele faz isso quando fala Sarai, converte em Sara, né? É um novo nome. E nós vamos conhecer como que Deus nos conhece lá na hora desse julgamento final. Que ele vai dizer, entra, vai ser o nosso julgamento. Todos os que creem nele serão salvos, estarão no dia do julgamento. Se você está no dia do julgamento, já está salvo. E aí o galardão, a recompensa é que será distribuída. Né? Porque a gente pensa que o julgamento não, você vai ficar e você vai descer. Só em estar na presença dele já está, garantiu sua salvação, né? Então, aí como o Senhor diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. E aí, qual é que você vai receber? Né? Nessa cidade, vai ser no bairro nobre? Vai ser numa... Qual será o seu galardão? Tem até e aí, nessa coroa vai ter o seu nome. Deus vai te chamar pelo nosso nome. Ele vai te honrar, vai ser pelo nome que você tem hoje, ele vai estar convertido, né? Tem até uma historinha, né, que morreu um fazendeiro e o capataz dele, não sei como é que chama, o ajudante, né? Eles morreram e chegou lá, foram mostrar a casa de um e de outro. A hora que chegou na frente de um palacete, era do humilde lá, do ajudante, né? E daí o fazendeiro falou, não, e a minha casa? Ah, sua casa ali é uma casa de papelão. Mas não estou entendendo, não, acho que vocês se confundiram. Eu era o fazendeiro. Então, só que os recursos para fazer a casa aqui, vocês mandam lá da terra. O que você fez enquanto você estava lá? O máximo que você mandou para cá foi uma caixa de papelão. E o seu ajudante, ele fez tanto por todos
que Deus está dando essa casa para ele, né? Cada tijolo, cada ajuda que você faz, cada coisa que você faz para o reino é um tijolinho, né? Então o cara ganhou um palacete e o outro para a sua casa, né? São os recursos. Aí é o livro das obras, né? Porque o Senhor tem, lá em Apocalipse a gente vê que esse fim se aproxima. É o livro da vida, do qual quando a gente aceita, quando a gente crê, quando a gente se dispõe a seguir, a salvação. Ela é de graça, ela é um favor imerecido. Você merecendo ou não, com todas as suas falhas, você se dispôs e abriu, eu aceito, Senhor, né? A seguir. Aí está. E quando a gente coloca nas obras, o que é a obra? Eu me dispor, eu quero aprender mais de ti. Porque eu só vou fazer conforme eu conhecer. Uma coisa é eu dizer que aceito e ficou por isso mesmo. Fica só lá na porta. Tá salvo. Você quer só isso? E as obras? Porque se eu conheço, eu vou fazer. Se eu faço, meu filho vê, meu vizinho vê, as outras pessoas veem. E isso vai replicando. É obra. Se você fizer por si, você já está fazendo por muitos. Na sua própria casa, você já é um espelho que vai refletir na vida dos seus filhos e dos netos. Só por isso já é uma grande obra. Porque seu filho vê você lendo a Bíblia, você querendo buscar, saciando, é uma obra. E quando eu sei, eu busco o quê? Transbordar. Eu vou falar. Se eu ver uma pessoa chegar e se vitimando nessa circunstância, vamos para a igreja? Deixa eu ler aqui essa passagem para ti. Confia no Senhor. Tu crê, se tu crê, tudo é possível, mulher. Tu vai sair disso. Por quê? Eu já tenho isso em mim. É obra. Aquela palavra transforma aquela vida. Ela vai sair da sua frente motivada, ela vai sair da sua frente agradecida. E você revelou Deus a ela. É obra. É obra. Então, e as memórias, né? E vai ficando, vai registrando. Então, tudo é recurso. Deus nos dá infinitamente. Isso é precioso, né? Então ele segue no 14 e diz: porque eis que eu levanto uma nação contra vós, ó casa de Israel. Uma nação, declara o Senhor dos Exércitos, e serei capturados desde a entrada de Amade até ao vale de Arabá. Então ele diz que é do norte a sul. Vai ser levantado, vai vir circunstâncias contra a gente, vai vir o que for para capturar nossa fé, para capturar essa força. Se a gente não estiver se alimentando todo dia, o mundo consegue nos tragar. Impedir que a gente acesse essa mansão celestial. Porque é isso que a gente deseja. A gente não quer essa casinha, né, Bíblia? Enviar recurso, recurso pobre, né? Essa pobreza de espírito. Não. E o Senhor, Ele mesmo diz, ó, que Ele é Ele quem põe a governar o pobre sobre o poderoso. E a humilde exalta sobre o altivo. Nós temos esse poder, né? De não importa aqui qual seja a condição material, mas busca acumular recursos e riquezas na mansão celestial, né? É o nosso fazer, o nosso dispor, o nosso servir. É por quando Deus. Eu oro pelos meus filhos, eu oro dessa forma, sabe? Agradecendo a Deus pelo fruto do ventre, porque eu eduquei, criei meus filhos para eles andarem, não só andarem nas ruas de ouro, mas para eles sentarem à mesa do Cordeiro, sabe? Então, eu peço proteção para que os anjos do Senhor se acampem ao redor deles, mas eu creio no meu coração, eu creio piamente que eu vou estar lá junto com eles, com toda a minha família. E a gente, enquanto nós estamos aqui, esse é o nosso papel. É o nosso papel de vivermos a palavra. Porque mesmo que você fale assim, mas não adianta, eu falo, meu marido não ouve, eu falo, meu filho não crê. Eu costumo falar assim, a minha parte eu fiz ensinando, educando e conduzindo. Agora o problema é deles, eles são adultos. É deles com Deus. Mas eu creio. Eu creio, porque Provérbios 22:6 fala, ensina no caminho e ele vai ficar ali, né? Então eu creio. E eu quero falar para todo mundo que está ouvindo a gente. Você tem que ser agente do Senhor na sua vida, na sua família, para que impulsionar todos para esse caminho. Gente, nós vamos viver a eternidade no céu, né? Você quer estar lá sozinho? Porque a gente vai lembrar, a memória vai ser conservada. A gente vai estar com copos
transformados, mas a memória a gente não vai perder. Então, o amor que nós vamos ter pela nossa família lá, provavelmente vai ser diferente do amor carnal de hoje, né? É um outro tipo de amor. Mas a gente vai saber quem é mãe, quem é pai, foi o seu avô, quem foi os seus filhos ali. E eu creio que todos eles estarão comigo. Então, vivam dessa maneira, que vocês possam conduzir os seus filhos também para o reino celestial. Glória a Deus. É o transcendental, né, Biba? E a gente sente essa energia. Nós somos o reflexo do que a avó nos ensinou, do que o avô nos ensinou. E isso reflete, e a gente tem que repassar tudo que a gente recebeu de bom, né? Eu repasso muito, assim, dos aprendizados que eu aprendi com meu avô pro meu filho, né? As estrelas que você olha, e esse é o transcendental. Até como o próprio Deus falou a Abraão, olha para o céu, vê se tu pode contar, assim será a sua descendência. Então ali representa cada um de nós quando a gente vai nessa forma transcendental, né? Que ele diz, ó, não apagará essa luz. Quando você precisar de mim, olha para o céu. Eu vou estar cuidando. E assim, você fica, é uma emoção assim tão grande, você crê, é porque o que você crê é o que você foi ensinado, então ensina também, porque isso fez a diferença para mim. Sabe, eu honro muito assim a vida do meu avô, porque ele foi muito cuidadoso. E quando ele foi falecer, Bíblia, ele dava um olhar assim tão profundo, ele não falava mais. E todo mundo até se pergunta, meu Deus, o que o papai falou para Laís? Porque eu fui acordada às 3 da manhã para dar bênção para ele, sabe? E aí fazia aquela filinha de netos, de filhos. E quando eu dei a bênção para ele, ele ficava olhando profundamente para mim. E ele olhava profundo e aí deu aquele suspirão. E todo mundo... Papai queria falar algo pra Laís, o vovô queria falar algo pra Laís. O que ele queria falar? Ele falou, e aí eu cresci com aquilo, né? Porque ele... E aí quando hoje eu disse assim, nossa, como o Espírito Santo me revelou tanta coisa. Porque parece que eu sei o que ele queria me dizer. É como se eu tivesse recebido uma bênção, uma unção. Porque quando ele falava, de tudo que ele me ensinou, de tudo que ele passou, eu disse, uau, agora eu entendo. Agora eu entendo. Então, assim, é muito transcendental. E é como se eu tivesse recebido aquela unção, aquela bênção, sabe? E como que aquele olhar, até hoje, quando eu falo, assim, quando eu lembro, porque era muito profundo, era muito intenso. E ele queria mexer os lábios, não conseguia. Mas eu entendo hoje. Eu digo, pela revelação do Espírito Santo, eu sei o que ele queria me dizer. É transcendental essa energia. E tudo que ele me ensinou, eu passo, assim, com muito carinho com meu filho, lembrando. Honrando meu avô. Porque nós somos responsáveis, né, Biba? Ensina no caminho que deve andar. É transcendental mesmo, é muito precioso. A nossa vida aqui é assim, uma gotinha d'água. Porque mesmo quando a gente se for, ainda permanece vivo. Ele está vivo no meu coração, né? E assim nós devemos plantar essa semente e sermos na vida da nossa descendência. Isso é muito precioso. Ai, que lindo. E assim é Deus conosco, Ele está presente, Ele mora dentro de nós. Todos esses ensinamentos aqui, toma como carinho de um pai que te ama. Olha para o céu, olha para o alto. Ele está lá. Ele é vivo, Ele vive e reina para sempre. E essa é a verdade do qual a gente crê, né? Essa verdade. E aí quando você fala, tem muita gente que não crê, né? Ai não, que não vai haver, eu não vou reconhecer o meu avô, não vou ver. É muito transcendental e a própria palavra nos diz quando Lázaro e o rico se encontram. Por que que o rico conhece lá o Lázaro? Né? Daí você tira que há, sim, né, um reconhecimento após a morte. Porque se ele não conhecer, como é que ele teria nessa memória? Não vai ser o mesmo sentimento que nós temos hoje, porque nós seremos outras pessoas também, né? Nós teremos um corpo transformado e a mente também. Né? Mas a memória vai ficar, você vai saber quem eram os seus filhos, quem eram os seus pais, seus avós, né? E eu não vou levar meu caderninho, mas a minha memória vai estar boa, eu vou falar, ai, cadê o fulano? Vou lá procurar. Até porque na hora do julgamento é preciso ter uma memória, né? Você vai se lembrar de muitas coisas, de muitas circunstâncias. Então, é essa palavra que a gente realmente tem que crer e fala que é um descanso, né? A gente não vai sentir, de fato, essa emoção ou dor. É assim, algo como se fosse mesmo uma plenitude. Você olhar e realmente descansar e é totalmente diferente, né? É transcendental, é inexplicável. A gente imagina e crê que seja isso e toma a revelação do Espírito como seja.
Porque fala que é um descanso, né? Um momento de paz, por isso que a gente não deve lamentar, né? Fala assim que num momento de velório, quando a gente chora muito, quando a gente não vive o luto, o tempo que tiver, e deixa ela descansar, né? Você vai seguir sua vida e deixa a pessoa lá transcender, né? Porque é necessário transcender. E quando a gente se apega muito e que puxa, né? E também a gente tem que ter essa maturidade, porque a gente tem medo da morte, né? A gente fala que crê na vida eterna, mas a gente... E o amor de Deus lança fora até esse medo, né, Biba? Eu temia muito, assim, eu digo, nossa, agora eu tenho um filho, e se eu deixar... Mas só acredita que esse amor de Deus, assim, me lançou fora, é algo, assim, estranho para se falar e ouvir, mas eu descanso total no Senhor. Eu digo, Senhor, eu estou total na tua dependência, eu creio ver meus netos. Isso chama-se confiança. Você confia que mesmo que você vá embora, Deus vai cuidar. Vai. Não é verdade? O amor lança fora esse medo. E eu digo, Senhor, eu creio que eu vou ver meus netos. Eu quero ainda ter mais filhos, né? Estou no segundo. E eu disse, eu creio que eu vou viver tudo isso. Vou ali, quero morrer farta de anos, né? Mas se acontecer algo, Senhor, em todo esse percurso eu estou descansando. Eu entrego porque é teu. Não é o que eu vou fazer, não depende de mim. Então, lança fora esse medo, sabe? Eu costumo dizer, se caso for alguma coisa, pode ficar em paz, tá perdoado, me deixei em paz, eu vou em paz. Porque a gente nunca sabe, a gente é uma velhinha, né, Biba? A gente quer viver muitos anos, mas a vida da gente é tão assim, vulnerável. É vulnerável. As circunstâncias, o que faz, o que... A gente nunca sabe. Mas a gente tem que se preparar. Isso é estar preparado, sabe? Isso é estar preparado. É verdade. Eu quero muitos longos anos de vida, muitos. Mas não, eu só quero com saúde, eu não quero muitos não, mas eu quero assim, aprumada, né? Como a gente vai ver aqui sobre o prumo, eu quero estar aprumada, né? Porque também tem pessoas que se apegam num fio de vida e a pessoa tá ali vegetando, me manda embora, assim, ou me leva, que lá eu vou estar muito melhor que aqui, né? Minha avó fazia essa oração, sabe, Biba? Minha avó, e ela foi ouvida. Porque, assim, ela passou muitos anos, né, com o meu avô, ele e tal, aí ele ficou ali doente, e ele passou, acho que uns 3 a 4 anos, assim, nesse estado, né, cadeirante, aí depois ficou debilitado, e ela sempre orava, não, Senhor, quando for me leva assim, que seja rápido. E realmente foi muito instantâneo, ela orava realmente assim, né, que fosse. E foi muito em paz. E foi instantâneo mesmo. E é isso, né? A gente tem que pedir a Deus, e quando a gente pede nosso coração, conforme a gente crê, assim será, né? Mas quando a gente pensa assim, nas outras possibilidades, como você se sente? Eu já me senti altamente assim. Eu digo, nossa, eu tenho essa responsabilidade de estar vida, de cuidar do meu filho. Mas não, eu descansei, eu entreguei ao Senhor. Lancei fora todo esse medo. Vou fazer o que tiver que fazer, vou e tal, porque é do Senhor. Então esse é o descanso, né? Então, que a gente tenha cada vez mais essa confiança em Deus, não na nossa força própria, não é pela nossa capacidade. Ele conhece o desejo do nosso coração perfeitamente. Então, a gente segue o capítulo 7 aqui, já para encerrar, né? E aí, já resumindo aqui. Amós intercede perante o Senhor por Israel. Então, ele tem uma visão, o Senhor mostra a ele diz: assim me mostrou o Senhor dos Senhores, haverá gafanhoto no princípio do broto do feno tardio. Então houve feno tardio depois da colheita do rei. Então, assim, uma plantação será devastada. Aqui gafanhoto se refere aos assírios, né, quando vem, ou qualquer situação que venha para destruir seu lar, sua empresa. Então é como se fosse uma praga ali, vem para comer aquele seu fruto. E ele diz, e quando acabou de devorar o pasto da terra, exclamou: ó Senhor dos senhores, tem piedade de nós, quem levantará a Israel? Porque ele é fraco. O Senhor desistiu disso e não acontecerá. Então aqui ele fala que Amós intercede. O Senhor deu essa visão, será capturado. O poder da intercessão, que você já falou, né? Grande. Já falou aqui sobre o poder da intercessão, como é importante. Uma palavra tem poder. E ele segue no versículo 4 e diz que outra visão foi mostrada. E que ele convocou para julgar com fogo e devorou grande abismo e consumiu uma parte. Então exclamei: ó Senhor dos senhores, tem piedade de nós. E assim nós devemos exclamar quando vem um adversário, quando vem uma força opressora, algo contra a nossa vida, contra a vida de um semelhante. Senhor, tem misericórdia. Senhor,
né? Nesse momento agora a gente está clamando muito, ó Senhor Deus, salva o Brasil, tenha misericórdia de nós, dos nossos futuros, né, descendentes, tenha misericórdia, Senhor, salva-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor. Essa é a nossa intercessão pela nação, constantemente. E assim deve ser, pela nossa casa, pela nossa própria vida. E aí ele segue e diz, ó, no versículo 6, o Senhor desistiu disso, e também isso não acontece, e tampouco isso acontecerá. Então, o Senhor converteu todas as coisas. Esse é o poder de Deus, porque é através da palavra que materializa. Olha, toda uma nação foi poupada por causa da intercessão de um homem. Um homem. Imagina quando a gente se junta para orar por uma nação, ou junta um grupo de pessoas para orar em favor da vida de alguém, né? Ou quando as mães se juntam para orar pelos filhos. Eu tenho um grupo de mães, se chama Mães na Brecha. Gente, é muito poderoso a união que nós temos, sabe? É muito maravilhoso, assim, quando na segunda-feira a gente já ora pedindo por aqueles pedidos, pelos filhos, e na sexta, antes da sexta, a gente já pode dar um tique ali. Ai, obrigada, Senhor, glória a Deus. É maravilhoso. Mas aí a gente vê aqui um homem, por causa da oração de um único homem, que se colocou na brecha, foi salvo toda uma nação. Por um justo, muitos são salvos, né? O pecado entrou no mundo por um homem, né? Por uma ação. E por um homem, todos temos acesso a essa salvação por Jesus, né? E aí, ele diz, e obras maiores do que eu vocês farão. É a autoridade que Deus nos concede. Ele falou, obras maiores vocês farão. Né? E os profetas já faziam aqui antes do próprio Senhor Jesus. Então, tem poder a palavra, tem poder quando a gente intercede pelo filho, tem poder, não desiste, é orar sem cessar. Ai, meu filho tá perdido, tá nas drogas, tá no mundo lá, tá na influência terrível de uma amizade. Intercede. Entrega ao Senhor. Olha, com visão de futuro, né? Você tem que ver o seu filho, vamos supor, né? Você deu esse exemplo de drogas. Pode ser alguém que tá ali jogado no chão. Como é que você vê ele daqui a um ano? Olha, na tua mente, pensa no teu filho, um ano mais velho, aprumado, bem vestido, numa outra situação. É assim que você tem que enxergar, mesmo quando você vai falar com ele ali jogado no chão. Você tem que olhar para ele com essa visão que você já fez aqui. E assim ele será. Sem duvidar, né? Sem duvidar. Isso é fé. Sem duvidar. É você orar a Deus e crer que ele faz essa transformação, né? E aí ele mostra outra visão, né? Esse que estava parado em uma parede com um prumo, e ele tinha um prumo em sua mão. Então o Senhor me disse, o que vês, Amós? E eu respondi, um prumo, né? Na minha versão diz um diamante. Então me disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, e não mais os perdoarei. Serão destruídos os inconcebíveis templos para a adoração de ídolos, e os santuários de Israel serão devastados, e me levantarei contra a espada, contra a casa de Jeroboão. Então, olha aqui, justiça do Senhor, né? Como a Bíblia falou, né? Vai colocar no prumo, alinhar. O Senhor, ele nos disciplina a todo tempo, é para nos corrigir. Quero vocês alinhados aqui, conforme a minha vontade. Nos capítulos anteriores ele falou, pode 2 andar se não estiver de acordo? Se a gente quer ser filho, tem que estar ali seguindo ao pai, né? Exato. E aqui no versículo 10, Amós é acusado de conspirar, né? De conspiração. Porque quando alguém está fazendo a diferença, gente, sempre vai... É muito fácil jogar pedra, difícil é ser vidraça, né? É bem assim. E ele era o único que estava ali na intercessão, né? O único, e mesmo assim, o que acontece? Era todo mundo contra ele, mas ele foi acusado. Então, se você está fazendo a diferença em algum lugar, vão falar de você. Não se preocupe. Não precisa se preocupar, porque eles vão, né?
Mas Vai haver calúnia, vamos procurar difamar, vamos cafuncar lá seu passado para ver em que podem lhe acusar, para ver onde que tá uma falha, onde tinha. Então, até nisso, né, Biba? Quando a gente chega ao Senhor, a gente já sabe que não há condenação. Quando a gente confessa e expõe todos os nossos pecados, se arrepende dele, quando alguém chega para apontar na tua cara, mas era assim, era assado, você fica em paz com aquilo. Porque o inimigo usa dessas estratégias aqui para lhe desestabilizar. exato. Então, quantas das vezes, né, houve circunstância, mas a Biba, essa Biba agora é aquela Biba lá, a Laís agora é aquela. O inimigo vai buscar lá no teu passado jogar essa pedra para lhe destraçar, né? E as árvores que dão frutos vão ser lançadas pedras. Então, as pedras são essas, calúnias, difamação. Então, suporte, né? Busque realmente esse processo. E quando ele fala a Amazias, para ele reconhecer aqui os seus erros e essa repreensão, ele diz, para ele sair no versículo 3, né? Não volte a profetizar em Betel, porque é o santuário do rei e casa do reino. Então, assim, o rei estava errado, mas ele não queria reconhecer o seu erro. Porque o Senhor, ele levanta quem ele tiver. A autoridade, pessoas de poder. A palavra chega para todos, o julgamento para todos, independente de posição social, condição. Aqui na minha versão fala assim, não nos incomode com suas profecias. Né? A palavra do Senhor incomoda, porque te tira do comum, né? É verdade. Então ele diz, né? E aí Amós segue, no versículo 16 ele diz, agora escute a palavra de Deus. Tu dissestes, não profetize contra a casa de Israel, nem ensine a casa de Isaac. Então o juízo de Deus ele vem contra Amazias de fato. E ele diz, portanto assim diz o Senhor, olha aqui, por ignorar e tudo, ele vai dizer, tua esposa se prostituirá em tua cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada. Tua terra será dividida com um cordel para medir, e tu morrerás em uma terra pagã. E Israel certamente será levado cativo de sua terra. Então desestruturou o rei. Tipo, aqui imagina a sua casa, que esse seja, Amazias seja você, o líder da sua casa. O Senhor está te dando uma advertência, arrepende de tudo que está fazendo de errado. Aí você diz, não tem essa história não, do julgamento de Deus, isso é muito longe, não tá... Te converte, te arrepende. Não, que isso aí eu não vou ouvir. Tá ignorando. Mas aí você chega a um ponto e aí você vai perder a tua casa, você vai perder os teus filhos e vai ser levado a cativo. O inimigo te capturou. E ele fala, né, que vai ser levado para uma terra pagã e será levado a cativo. Será escravizado, ou seja, vai perder tudo se ignorar o chamado. Eu, como líder da casa, cada um aqui, né, como líder, é preciso a gente ter posicionamento, ouvir essa palavra, nos autoavaliar, nos converter, é para nós mesmo, para todos aqui. Nós. Todos, independente, seja pai, seja mãe, é um posicionamento. Não ignore a palavra do Senhor. Né? A gente tem que buscar isso, porque aqui ele é muito pesado, vem uma destruição total sobre essa casa. Começou aqui no reino, e aí ele diz, e aí será levado todo o cativeiro sua terra. Destruiu sua casa, e assim a gente vê, quando uma família se divorcia, os filhos ficam ali meio que rebeldes, se perde tudo, os bens daquela família também meio que se perde. E aí? E de certa forma, bem ou mal, você vai ser influência lá pro seu vizinho, pro outro também, porque são ações que as pessoas veem e que isso indireto ou diretamente reflete na vida dos seus filhos. Não, meus pais são divorciados, não tem problema nenhum também, eu vou me divorciar. Traz essa carga também para os filhos, né? Igualmente quando a gente vê quando os pais mantêm, não, eu vou manter o meu casamento, meu pai e minha mãe são casados há 30, 40 anos. Exemplo também. Suportou muita coisa? Imagino que sim, porque é desafiador. Todos, né, Laís? Foi uma grande alegria para mim quando a minha filha foi se casar e ela me disse que ela gostaria de ter um casamento tão bom quanto eu e meu marido temos. Aquilo para mim foi, nossa, valeu cada momento, porque se alguém me perguntar, você nunca teve vontade de separar? Muitas vezes, muitas, lógico, né? Já tive vontade de ir embora de casa. Ele também não? Eu acho que sim, né? Porque não é fácil para ninguém, né? Mas você constrói no dia a dia. Se na primeira coisa você quiser chutar o pau da barraca, nunca você vai ter um relacionamento bom, nem de amor, nem de amizade, nem de trabalho. Não é verdade?
Mas Sim. vale muito a pena. Vale Lançar perdão, reiniciar, ter uma nova oportunidade. Porque tem uma causa, tem um propósito, né, Biba? A princípio, quando somos só dois, a gente vai pelo amor, eu gosto e tal. E aí vem os filhos, o fruto desse, né, amor. Então, aí vem uma força maior. Você diz, nossa, eu não faria. Porque eu tenho um motivo, uma causa maior. A porta da sua casa e ver que tem paz. A gente vive em paz, em amor, em harmonia. Nossa, não tenho que pague isso. Não tem. Eu não troco a minha vida por nenhuma. Não adianta me oferecer nada, que eu tô muito feliz do jeito que eu tô. Nossa, eu tô em paz. Cada processo dá aprendizado, nos fortalece, né, Bíblia? E é isso, a gente tem que suportar o processo. E tem que estar dando glória a Deus e tem que estar intercedendo. Eu imagino que para suportar todas as coisas, circunstâncias, que cada um aqui tem uma história diferenciada. Sabe quanto estava ali, muitas vezes, só você e Deus, para prevalecer naquele lugar, para cumprir aquele propósito, trazer exemplo para os filhos, né, para manter com sua palavra. Então, esse é o suportar, esse é realmente o confiar. É saber que você não está só, né? Tem ali Deus. E é precioso mesmo. Então, a gente segue para o capítulo 8, que fala o sinal do fim, mais juízos contra Israel. Assim me mostrou o Senhor dos Senhores, eis aqui o sinal do fim. Então o Senhor me perguntou, que viste, Amós? E eu respondi, o sinal do fim. Em seguida o Senhor me disse, o fim vem sobre o meu povo de Israel. Não haverá mais perdão para ele. E aí ele faz, eu creio que na referência está aí como se fosse um cesto de fruto, né? Ele disse, é chegada a hora da colheita. E nós estamos vivendo ela. O Senhor, ele está separando, né? E ele diz, ó, naquele dia cessarão os cânticos no templo. Naquele mesmo dia, declara o Senhor dos Senhores, os cadáveres se multiplicarão em todo lugar e serão lançados para a destruição. Escutai essas coisas, os que menosprezam os pobres e exterminam os miseráveis da terra. E dizem, quando passará um mês para que vendamos a colheita? Quando passará o dia de repouso para que abramos os armazéns para reduzir as medidas e aumentar os pesos e fazer balanças fraudulentas? Para que vendamos os necessitados por dinheiros e os pobres por detritos, para vender os desperdícios dos armazéns? Olha o 7 que o Senhor diz. O Senhor poderoso jurou, jamais esquecerei todas as suas ações. Porque olha aqui o que maquinaram. Em meio ao caos, em meio às circunstâncias adversas, são aqueles que tinham, eles dizem que reduziriam 1 quilo, venderiam ali como se fosse 600, 700, 800 gramas. Balanças fraudulentas, né? Então, ele espera passar logo o dia, fica ansioso para que a noite acabe, para que amanheça o dia que venda ali por alto preço, porque ele tem e os mais necessitados não têm. E aí ele vai vender por alto valor ou com o mesmo valor de um determinado sendo diferente, porque a necessidade está grande e ele quer ter mais oferta. Então, olha aqui o que é, né? E quando ele fala que muito cadáver... balança enganosa, né? Os provérbios fala muito sobre balança enganosa. É injustiça, né? Injustiça, é injustiça. E aí ele fala que naquele dia os cadáveres se multiplicarão em todo lugar e serão lançados pela destruição. Aí ele fala dessa colheita, né? Vai ser separado. No cesto vai estar os bons frutos e no outro cesto vão estar os maus frutos. Na Bíblia também fala que em um será o trigo e ao fogo vai o joio, né? É bem claro a palavra, é a seleção. Nos dias finais vai haver a separação. E o Senhor, ele separa, né? A gente está vivendo um tempo, quem é cristão, quem está buscando mais, está se manifestando, está se posicionando, está realmente ações conforme a árvore. Porque melancia dá melancia, manga dá mangueira. Você não vai ver uma mangueira dando banana. Então, é hora de manifestar realmente. Está havendo essa separação. Você é a favor da vida ou você é, né? Estamos agora. Que nem aqui no versículo 11, ele diz, está chegando o tempo em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você já viu uma outra época em que as pessoas estavam tão sedentas da palavra de Deus como estão hoje? E a revelação do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo está sobre nós. O entendimento aberto. O avivamento está acontecendo, está começando.
Não ignora isso. É muito real esse sinal. Ele diz os sinais são esses. E quando fala aqui no versículo 3, os cadáveres se multiplicarão em todo lugar e serão lançados para a destruição. Gente, a gente viveu isso, isso não está distante. Em todo lugar da face da terra, desse universo, a gente via multiplicando aquela quantidade e as pessoas não podiam nem velar os seus. Muitos, os que foram realmente tiveram uma sepultura ali, mas muitos eram tumultuados, foram ali juntos, para realmente não generalizar o mau cheiro, necrotérios que não tinham lugar. Né? A gente via os corpos ali e trator jogando terra em cima de tantas pessoas que eram, que horror. Que não havia tanto recurso, né, assim, para... Então, isso não é longe, né? Não está longe da gente. A gente viveu isso muito recente. Muito recente, gente. Não tem como ignorar. A palavra é muito... Então, ele diz, escutais essas coisas e não menosprezem. Não menosprezem. Não menospreze. E aí ele segue no versículo 9 e diz, e sucederá naquele dia, declara o Senhor, que farei que se oculte o sol ao meio-dia e que se escureça a terra em um dia iluminado. O luto. A gente viveu dias de... É como ele diz, havia luz, né? Ó. E que se escureça a terra em um dia iluminado. O luto. Nós ficamos dentro da nossa casa. O dia estava iluminado, mas a gente estava ali em plena escuridão. Que situação é essa? Por que a gente... Buscando saber como lidar. Foi um dia de escuro. Foi um dia escuro. Ninguém sabia que situação era, o que causou. Até encontrar e buscar ali, né, uma dica. Mas tudo permissão do Senhor. A palavra já nos diz. Né? Muito claro. É verdade. E no versículo 10 ele diz, tornarei vossos dias de festa em pranto e em lamento todos os vossos cantos. Cingirei todos os vossos lombos de cilício e sobre todas as cabeças haverá calvície. E farei com que vos lamentais por um filho único, e seu fim será como um dia amargo. Então, assim, como ele fala, esse luto, né, o cilício, é o pós-cinza, né, rasgar as vestes e colocar, e as mãos assim na cabeça, né, você ficar, ele fala dessa calvície, né, eu não sei nada, eu não sou nada, ou seja, a cabeça fica vazia, você vê calvície total. Né? Você coloca a mão na cabeça. Desespero mesmo, né? Desespero. E ele diz aqui, ó, a partir do versículo 11, ele vai dizer que todo esse juízo contra o povo, contra nós, veio por menosprezar a palavra de Deus. Né? E ele segue e diz, eis que vem dias, declara o Senhor, nos quais enviarei fome sobre a terra, aí você falou, foi a palavra que você falou, né? De falta de pão. E nem haverá, né? Nem sede de água, mas de escutar a palavra do Senhor. Então, o negócio vai estreitar. Nós ainda estamos, né, tendo essa oportunidade. E a gente sabe que não está longe. Tem nações que não têm Bíblia, nem escrita, nem digital. Nós ainda temos. Busque enquanto há tempo. Saciar a sua fome e a sua sede. Porque, infelizmente, né, os sinais começam a amontoar os corpos, a fome. E quando vem essa fome da palavra do Senhor? Porque aqui a gente está para saciar essa fome do Espírito, essa sede. Né? E despertar essa sede, porque nós somos luz e sal da terra. O que o sal traz? Sede. Então aqui a gente coloca que você busque, realmente queira, desperte essa sede em você para você busque. E essa água ainda está disponível. Esse pão ainda está disponível. E se chegar um dia que não tiver mais, né? Porque a palavra diz. E a gente sabe que a perseguição aí está seguindo. Não tem como ignorar. Perseguição de igreja, perseguição... Se lançar um algoritmo, saiu Bíblia Digital. Se lançarem uma perseguição... Até esse livro abençoado, sagrado que a gente tem, porque a gente já sabe que houve em tempos passados, perseguição que não se poderia ter. Hoje, nos nossos dias, há nações que não, se for pego com esse livro, com esse entendimento, a pessoa morre. Ou tem que negar ali na hora e entregar para queimar. Então vamos guardar aqui. Tá saciado dessa fome, porque aqui ninguém tira. Exato. Ninguém tira. É isso. Esse não tem o poder de tirar. Por isso que a gente tem que meditar dia e noite. E não ocupa espaço também, viu, gente? Conhecimento não ocupa espaço na mente. Pode ir acumulando, não tem problema. É diferente, né, de espaço físico. Então, vamos
quanto mais a gente aprender do Senhor, é melhor para a gente mesmo. Sem dúvida. Poderoso, então, a palavra do Senhor, e ele diz, busque a mim e viverá, né? E aí, 14, ele encerra aqui o capítulo 8 e diz, cairão e não se levantarão os que juram pelos ídolos de Samaria, dizendo, teu Deus vive, Orda, e viva o caminho de Betseba. Então, aqui, ó, ignora a palavra do Senhor. Ignorou a palavra do Senhor, vai sofrer ainda mais essas consequências. Porque aqui ele diz, teu Deus vive, Orda, teu Deus com D minúsculo. Por quê? Diante ao caos tem gente que ainda está buscando idolatria. Idolatra a pessoa, vendo o caos, vendo toda a circunstância, vendo que vai contra o princípio de Deus. O que é o princípio de Deus? A vida, não matar, não roubar. Não... E idolatra tanto um Deus com D minúsculo que vai por aquele caminho. Tá vendo que tá mais a cegueira, toma de conta e vai. Então, busca estar do lado dos princípios de vida, né? Do que realmente faz. Perfeitos não somos, mas se a gente se esforçar para fazer o nosso melhor, né? Claro que eu desejo ser uma mãe melhor, mas eu sou só o que eu consigo ser. Imperfeita, mas é o meu melhor, com as minhas imperfeições, né? Então, se esforça para fazer isso. Assim devemos ser, né? É isso. E daí nós vamos para o último capítulo. A ira implacável de Deus. Pode seguir. Então, viu o Senhor em pé junto ao altar e ele disse, golpeie o alto das colunas do templo para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem. Ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que os meus inimigos os levem para o exílio, ordenarei para que espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles, e não o bem. Gente, quando Deus declara o juízo, é pesado, né? Não é bom. Não queira passar por isso. Aqui lembra até o Salmo 139, né? Que fala, de onde me esconderei de Deus? Se subo aos céus, ali ele me verá. Se vou no mais profundo dos vales, ele me encontrará. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. É tremenda a onipresença do Senhor, né? E a gente tem que realmente ter consciência de que Deus está conosco. Ele sabe o que nós fazemos. E o juízo dele, ele é longânimo, vou repetir isso, mas ele não deixa nada impune. Então, se você tem que se consertar com o Senhor, se conserta logo. Não espera, não. É hoje, é agora. Se ajoelha aí e já fala, Deus, eu não estou certo, eu tô todo errado aqui, mas eu quero me aprumar, eu quero me endireitar. Fala comigo, porque o Senhor fala, Ele mostra. Não precisa de ninguém pôr a mão na tua cabeça para falar nada, não. Você mesmo, aí sozinho com Deus, Ele fala e Ele te orienta. Né? Foi Ele que nos criou e é Ele que nos transforma. Ele é o olheiro, né? Ele quebra e refaz do jeitinho que tiver que refazer. E nesse tempo aqui, quando a ira implacável do Senhor chega, é muito claro, gente, escuta. Ele diz que se esconderão. Se esconderão. Ninguém entre eles poderá escapar. Nenhum entre eles escapará e se livrar. E aqui ele diz, e descerão à sepultura. Dali a minha mão os fará subir. E se subirem no céu, dali eu farei descer. Ou seja, se buscar na hora, não, eu não quero mais. Passou o tempo. Ele diz, não, eu não vou escutar mais não. Pode descer daqui. E aí ele diz, e se ocultarem no cume do Carmelo, ali eu buscarei e tomarei. Se esconderem no mar, nas profundezas do mar, eu enviarei a serpente. Então, olha como isso é forte. Não vai mais adiantar buscar, não. E como ele diz, ó, lá no versículo 12 do capítulo anterior, ele diz, ó, que todos estão sendo reunidos de mar a mar, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo está tendo a oportunidade. O Espírito Santo desceu sobre a nação.
pessoas estão tendo visões, profetizando, entendimento. Nós estamos numa época que sim, o entendimento do Espírito Santo está muito acessível, de forma mais simples. Então correrão para buscar a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha aqui. Não será mais achado. Buscai enquanto é tempo, né? Buscai enquanto é tempo. Então, olha aí, se isso não estiver aqui no nosso coração, se a gente não fortalecer, não tiver isso nítido aqui, onde que a gente vai achar? Porque até as pessoas vão estar aqui, como ele diz, vão estar escondidas. Nas cavernas, na montanha, nas profundezas do mar, até na própria sepultura. Vai ter quem queira ali, né? E fala mesmo em Apocalipse, que desejarão a morte não, também encontrarão. Vão ter que sofrer o processo. Então é preciso que a gente guarde nosso coração, porque a gente não vai achar a palavra. Não sei como vai ser, se vai ser aqui, no livro não vai ter, porque ou se o Espírito Santo não vai manifestar, ou se vão tirar mesmo, né? Enfim. A gente já sabe que houve. Em Eclesiástico diz, não há nada de novo. O que houve antes é o que sempre há, é um ciclo. Então a gente já sabe que as pragas já houveram no Egito, que as pragas já houve em outro tempo, que estamos vivendo agora. Então a gente tem uma referência, se cumpre. É um ciclo eterno. E aí ele chega, né, e vai falar realmente. Eis que os olhos, no versículo 8 do 9, eis que os olhos do Senhor, dos senhores estão contra o reino pecador. Eu o destruirei da superfície da terra. E olha aqui a promessa, mas não destruirei a casa de Israel, declara o Senhor. E quem são? Os que creem, os que manifestam, porque como a Bíblia sempre declara aqui, o sol vem para o justo e injusto. Estamos todos no meio do caos. A gente sente também o impacto. A gente sente a dor do outro. A gente confia no Senhor, mas a gente intercede por aqueles que estão em situações mais... Mas ele diz, ó, que serão destruídos todo o reino pecador. Então se converta o quanto antes. Somos pecadores, a gente está constantemente confessando as nossas falhas. Somos imperfeitos? Somos. Mas quando a gente reconhece estar em Deus, nenhuma condenação há para aquele que está nele. Isso é ser filho de Deus. E ele diz, mas não destruirei os da casa de Israel, declara o Senhor. Porque eis que eu mesmo ordenei e deixarei cair por todas as nações os da casa de Israel, assim como se peneira no crivo, sem que caia o que foi peneirado sobre o solo. Aí aqui ele fala desse crivo. É a separação dos bons e dos ruins. Dos pecadores que reconhecem o pecado e daqueles pecadores que ignoram o seu pecado. Porque se eu ignorar meu pecado, eu vou me arrepender de quê? Não, tá tudo bem. Então é preciso que eu reconheça, né? Então essa separação aqui é a colheita, ele fala total. E aí no versículo 10 ele diz, cairão as espadas todos os pecadores do meu povo, aqueles que dizem, o mal não se aproxima, nem nos alcançará. Há pessoas que realmente ignoram, não está próximo do fim, não. Estou ignorando. Nada vai acontecer comigo, né? A pessoa pensa, não, comigo. E também tem outros que falam assim, não, Deus é amor. Deus é amor, mas você acha que Deus vai fazer isso? Ele é perdoador, ele vai perdoar quantas vezes for necessário, eu já sou perdoada. Aí a gente tem que estar vigilante constantemente. Todo dia a gente falha. Todo dia a gente está suscetível. A gente vê aqui quanto ele tem chamado ao arrependimento. Né? Quantas oportunidades Deus tem nos dado. Só que vai chegar um momento que ele vai falar basta. E quando ele fala basta, não tem quem vai mudar a mente dele. Verdade. E, aqui a gente vê que Amós intercedeu e pela intercessão ele tem... Mas vai chegar um momento que ele vai falar basta, porque Deus não aguenta tanta impunidade. É a ira implacável, muitas né? vezes as pessoas falam, como é que Deus suporta isso que está acontecendo, né? Mas tem um tempo, a hora que ele fala basta... É igual, ó, toma assim, um exemplo, é aquela situação, imagina o polícia e um adolescente ali infrator. Aí você sabe, é crime, está na lei, você não pode pegar o que é do próximo, você não pode estar... E aí a pessoa vai lá e faz. E ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que é um pecado, tomar o que é do outro, ele sabe que aquilo é uma infração. Aí o policial vai lá e pega. Aquele momento ali é implacável. Aí a gente vê, não faz isso, eu preciso, se minha mãe souber, se meu pai souber, eu não vou fazer mais isso, me deixa aí. É mil justificativas, transforma instantaneamente. Eu não vou mais fazer isso. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, vai ser. Tinha que ter se convertido antes. Tinha que ter arrependido antes, tinha que ter ficado em casa antes, tinha que ter se consertado.
Porque quando a polícia vem e cataloga lá, tá registrado, agora só a hora do juízo, agora vamos esperar o juízo, vamos esperar a audiência. Assim também é no reino espiritual. O Senhor está dando a oportunidade, mas depois que pega, a ira é implacável. Não adianta você prometer mundos e fundos. Não adianta prometer mundos e fundos. Agora eu vou mudar, Senhor, agora eu creio, agora eu creio, agora eu creio. E ele diz, vão procurar e não vai achar mais. Vai chegar aqui no céu, pode lançar. Teve a oportunidade, agora tá, vamos à audiência. Aí, esse é o momento, né? E ele diz, cairão toda a espada. E aí, não adianta ignorar. É como diz, né? O mal se aproximará, o mal não se aproximará, nem nos alcançará. Ai dos que dizem isso, né? Ah, não, vou fazer aqui o mal, a polícia não vai me pegar, não. Não vai nem ver, ninguém vai saber. Na hora que pega, aí pegou. Então não vamos ignorar, né? É muito sério, isso é pra gente. Devemos estar realmente na dependência total do Senhor, cada dia buscando essa conversão, cada dia nos purificando. E a promessa do Senhor, sim, ele é amor, até que ela disse, a Paty, ela diz, né? Com certeza ele é amor, mas também é justo. Essa é a justiça implacável de Deus. É implacável. É a justiça perfeita. Ela mede tanto para o rico como para o pobre, o poderoso, o humilde. É para todos. Essa balança, ela é justa. Ela não faz distinção, não. E aí, ó, a restauração do tabernáculo, os remanescentes. Olha a promessa como vale suportar o processo, como vale interceder, como vale obedecer. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e restaurarei suas brechas. E somos nós. Onde estão nossas brechas? O Senhor diz, eu estou restaurando. Eu estou fazendo uma casa nova. Estou fazendo uma pessoa nova. Levantarei suas ruínas e o reconstruirei. Como nos tempos antigos, como nos anos das gerações passadas, para que o possua o remanescente, de Edom, de todas as nações sobre as quais é invocado o meu nome, declara o Senhor, que fará essas coisas. Ou seja, os que aceitam a Jesus, os que creem nele, terão essa abundância, terão esse renovo. Nós somos essa geração abençoada, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós somos bênção, a gente vai estar ali declarando, testemunhando a vitória desse tempo. Eu tenho assim, essa convicção de que eu vou estar com meus 80, 90 anos contando, olha, em 2020 foi assim, eu tive mulheres, a gente intercedia pela nação e Deus nos deu a vitória. Nós somos essa geração que vai manifestar a glória de Deus e que Deus vai, olha, eu era assim, eu era muito mais emocional, a pessoa, eu ia lá e tal. Deus, eu tô sentindo essa capacitação de Deus transformando, tampando essas brechas, as brechas do fruto da carne. Porque quando o Espírito Santo habita na gente, somos transformados. É essa restauração aqui que ele diz. Eu levantarei suas ruínas. Quantas vezes a gente comete coisas que só o poder e a reconstrução, essa reconstrução de Deus, para nos fazer um novo vaso. É o poder do Espírito. Maravilhoso esse versículo 3 aqui. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. É quando superabunda. Glória a Deus. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor, seu Deus. Deus, ele se mantém fiel ao remanescente, ele reconstrui, restaura, transforma. Esses são verbos que a gente deve pegar pra gente, né? Deus nos restaura. No coração. De novo. Oh, e olha como é suportar esse processo. A gente vem falando de destruição, de dor, da justiça. É o processo. Dói. Até a gente sente no nosso coração. A gente falando aqui, a gente sente esse peso. É pesado. Né? Tem esse peso no nosso físico, no nosso coração. Mas aí vem, ó, o retorno de Israel para sua terra. Deus é amor, de fato. E aqueles que suportam o processo, que continuam confiantes nele. Porque diante de todo esse desafio, quem é bom, quem é ruim,
Porque manifesta nas ações. Na hora do apertar é que você realmente diz quem você é. Igual o Bibo comentou lá no início aqui do estudo. Na hora que você está numa necessidade, você sabe quem é seu amigo. Na hora do negócio, aí você revela, o coração revela na hora. Se você confia em Deus, ou se você vai levantar outros altares. Se você confia em Deus ou em poderes, né? Em outros deuses, com D minúsculo. Na hora do aperto é que você manifesta, através das suas ações, o que tem no seu coração. Sua boca declara o que está no seu coração. Então, que no nosso coração esteja realmente a morada do Senhor, porque nós somos templo do Senhor e nosso coração é o altar. Se Ele habita, a gente manifesta os frutos dele. Então, cada vez mais que a gente se purifique para que esse fogo aumente, que essa chama aumente, que esse alimento realmente seja mais potente, né? Que a gente esteja cada vez mais nutrido. Porque imagina que a gente pode estar comendo fast food, bobagem. Coisas vãs que não vão alimentar. E a gente pode escolher estar comendo um alimento puro, saudável, de verdade. Esse é o pão da vida. Esse é o pão da vida. É o que nutre, é o que fortalece. O que nos faz crescer. Como pessoa, espiritualmente, em todas as áreas, emocionalmente, porque aqui a gente se cura emocionalmente. Aqui é como se fosse uma terapia, assim. A gente se cura total. Então, olha aqui a palavra. Aí vem todo esse bálsamo de esperança, de que vale a pena suportar o processo. É igualmente você passa por um processo no casamento, o esposo no vício, uma situação, aí você luta, intercede, aí você vai e desfruta de uma bonança, né? Depois, a gente ouve isso constantemente. Se você chegar para uma senhorinha de 70, 60 anos que está lá com o seu marido ainda e a família e vendo os netos, você chega para ela, você vai ver o quanto ela suportou. E hoje ela desfruta desse bálsamo, dessa prosperidade. Eu não acabei de falar, nem tenho 60, 70. Acabei de falar. Que tem quantos anos de casada, né, Biba? Amanhã eu faço 32. Glória a Deus, olha aí. Veja quanto processo, né? O quanto vale esse processo suportar e ver a filha dizer, mãe, obrigada, eu quero um casamento como o seu, eu quero... E ela viu as lutas que Biba teve que suportar. É inspiração, porque ela também, né? Então, isso é esse bálsamo de você colher. Porque o vinho aqui representa essa alegria, né? Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, plantarão hortas e comerão dos seus frutos. Então, muitas das vezes a gente está plantando, né, Biba? Tendo os filhos e vem a praga, quer destruir, e você vai lá adubar a terra e você tem que preparar. É desafiador porque querem arrancar. E ele diz, não mais serão arrancadas. Né? Não mais serão. E os montes destilarão mosto e todos os outeiros se regozijarão. O vinho significa essa alegria. E esse plantio vai gerar tanto fruta, vale a pena estar cultivando. Glória a Deus por essa situação. Glória a Deus. Então, lá em 2 Timóteo, só para finalizar aqui, ele fala que vale, né? No capítulo 4, versículo 2, ele diz, pega a palavra e persiste diligentemente, a tempo e fora de tempo. Admoesta e repreende com toda a paciência e instrução, porque virá em tempo que não prestarão atenção à sã doutrina. Antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias paixões, e apartarão seu ouvido da verdade e voltarão aos mitos, fábulas, né? Mas tu, ser diligente em todas as coisas e suporta as adversidades. Faz o trabalho do evangelismo e cumpre o teu ministério. Essa é a palavra pra gente. Não desista de falar da palavra de Deus. Há tempo e fora de tempo. Porque aqui ele fala que vai haver um período, né, que não vão encontrar. Mas se a gente tiver e ainda for tempo fora do tempo, ainda assim a gente deve manifestar a palavra. Se você tem aqui e aqui, no tempo e fora de tempo, prega ela para todos e cumpre o teu ministério. Esse ministério é para todos os filhos, para mim. Todos. A palavra de hoje foi para todos, né? É. Então, glória a Deus por esse entendimento, por essa revelação, e a gente vai colher. Vamos suportar o processo, vamos vencendo. E a gente sabe que esse reino já é estabelecido. Ele já é eterno. Se revigorando, né? A cada momento a gente se revigora. É eterno, né? Pessoas, gerações passadas passaram nesse processo, nós estamos nesse momento, chegou a esse momento para nós e temos, graças a Deus, essa palavra, né, de esperança. E que estudo precioso, que bom. Logo foram valeu muito a pena. Muitos capítulos, mas que bom que Deus, né, nos concede essa porção de tempo, de amor ao servir.
Eu creio que é a maior, assim, sabe, satisfação. Nosso dia se preenche, a gente cura e manifestar o amor de Deus é incrível, né? A gente está nessa dependência dele. Então a gente encerra, agradecida a cada uma aqui presente e vamos cumprir o nosso ministério com toda excelência. Você ora para a gente finalizar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu imenso amor, pela dádiva, Pai, do teu Espírito Santo derramado sobre a terra, sobre nossas vidas, Pai. Que cada um de nós aqui, em concordância, Senhor, nós te aceitamos e recebemos. Nos capacita, usa-nos conforme a tua vontade, Pai. Nos molda. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. O Senhor, como olheiro, tem autoridade, Pai, de nos refazer, de nos transformar. Que possamos, Senhor, manifestar o teu reino na terra, através das nossas vidas, da nossa família, das nossas palavras, que o Senhor possa usar, Senhor, que não sejam as nossas palavras, mas a tua palavra na nossa boca, Senhor. Cada dia mais que tomamos essa porção, nos fortalece com o pão da vida, com a água, Senhor, desse rio abundante. Em tudo, Pai, nós consagramos a Ti o que somos, o que temos, todos os recursos que o Senhor nos concede, Pai, que sejamos abundantes, que possamos, Senhor, compartilhar com o nosso semelhante a palavra, as ações, enfim, todos os recursos, de qual forma seja, como vem. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, já tomamos posse da vitória, em teu santo nome. Amém. 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 Querida, obrigada. Dia. Agradeço eu.